Fala galera, bonito canal Leg Trânsito, Ronaldo Cardoso aqui de volta com você para trazer o desafio 56, nossos desafios semanais, você sempre ligado aí. E o desafio de hoje traz o seguinte: a Maria pegou o carro do João emprestado e esse carro estava com o farol queimado. Foi abordada, autuada e isso virou uma multa. A pergunta é: na CNH de quem, no prontuário de quem que vai ser registrada a pontuação referente a essa infração? Seria da Maria, que estava conduzindo o veículo com farol queimado? Seria do João, que não manteve o seu veículo de forma regular, deixando então o farol queimado ali, emprestando esse veículo para Maria? Ou seria de ambos? Talvez de ambos, né? Maria e João, cada um tem a sua responsabilidade. Ou talvez de nenhum. Há quem pense, imagine que a responsabilidade que não cai a nenhum dos dois. Quer saber a resposta? Então vem comigo. Bom, aqui nós temos o artigo 257 do CTB que diz: as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador. Nesse caso aqui, para solucionar o nosso desafio, nos interessa o primeiro e o segundo, condutor e proprietário. O parágrafo 1º desse artigo diz que aos proprietários e condutores, perceba que aqui tem um E, um conectivo de conjunção, de veículos serão impostas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, as penalidades que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária. Então, toda vez que houver uma responsabilidade solidária, será aplicada então as penalidades, ou serão aplicadas as penalidades concomitantemente a esses dois personagens aqui, ó, proprietário e condutores. Mas aqui nem o caput nem o parágrafo nos deixou claro que seria essa responsabilidade solidária. Sendo assim, vamos prosseguir aqui com a nossa análise. O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização de preenchimento de formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo. Ou seja, se o problema é no veículo, cabe ao proprietário a responsabilidade. Nesse momento, a gente pode entender que o João terá essa pontuação registrada em seu prontuário. Vamos ver quem mais que diz esse artigo aqui. O parágrafo 3º diz que ao condutor caberá sempre as responsabilidades pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Excesso de velocidade, avanço sinal vermelho e por aí vai. Bom, com a análise aqui do parágrafo 2º e 3º, a gente entendeu, chegou à conclusão de que essa infração cabe ao João. Mas o que seria aquela responsabilidade solidária que está lá no parágrafo 1º? Vamos prosseguir então com a nossa análise. Bom, aqui o artigo 27 diz que antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar se existe combustível suficiente para chegar ao local do destino. Deverá exprime o sentido de obrigação, dever. Dever de quem verificar? Condutor. Ou se ele deixar de verificar, ele vai ser penalizado de alguma forma? Depende. Portanto, lendo aqui esse dispositivo, artigo 27, a gente já começa a ficar meio lá, meio cá. Poxa, então quer dizer que não é só o João, não. O João é responsável porque o veículo estava com o farol queimado. É um problema do veículo, responsabilidade dele. Está lá no parágrafo 2º. Mas e aqui esse artigo 27, que atribui explicitamente o dever de verificar ao condutor, nesse caso a Maria. Como é que funciona? Vamos continuar com a nossa análise então. Observem isso aqui, ó, artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Nem é o caso do desafio aqui, porque aqui está falando de farol queimado. Lâmpada queimada é o mesmo artigo 230, porém inciso 22. Poderia ter colocado aqui o 22, mas eu optei por colocar o 9 para fazer relação a isso aqui, ó, equipamentos de uso obrigatório. Aqui nós temos que é o condutor quem deve verificar. E se você prestar atenção, olha aqui, ó, a infração consiste em quê? Em conduzir o veículo sem o equipamento obrigatório. Aí eu pergunto, se esse veículo com farol queimado estivesse lá na garagem, paradinho lá guardado, ele estaria cometendo alguma infração de trânsito? Obviamente que não. Então não nos resta dúvida de que a infração, ela obrigatoriamente vai envolver a condução do veículo, conduzir o veículo, que é exatamente o que o artigo 230 nos diz. Agora, pasmem, essa infração, esse 230.9, é responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo. Não era o proprietário que estava conduzindo. O artigo 27 diz que cabe ao condutor verificar, mas o Código de Trânsito Brasileiro atribui ainda assim
a responsabilidade exclusivamente ao proprietário. Ele será o responsável pela punição pecuniária e no prontuário dele será registrada a pontuação referente a essa infração. Agora olha mais essa aqui. Nesse mesmo artigo 27, onde está aqui destacado na cor verde, nós temos uma outra infração que está lá no artigo 180 do CTB, que é a falta de combustível. Deixou o veículo acabar o combustível na via pública de forma a prejudicar o trânsito ali. Esse veículo sem combustível suficiente, o problema está onde? É no veículo, confere? E nesse caso a responsabilidade é do condutor. Viram que a coisa não é tão simples assim? A mera leitura do dispositivo legal muitas vezes não nos alimenta suficientemente de argumentos para poder fundamentar uma resposta. Nesse caso, o que eu vou dizer para você é o seguinte: o Denatran, por meio de portaria, hoje a portaria 3 de 2016, que vem alterando o anexo 4 da portaria 59 de 2007, ele traz o rol de todas as infrações de trânsito, inclusive essas 230 aqui, essa dos 180, todas, e sempre pontuando, colocando ali, explicitando, no prontuário de quem que deverá ser registrada essa pontuação. Então, nesse caso, no caso do nosso desafio aqui, será do João, somente ele. Ele será o responsável pelo pagamento da multa e é no prontuário dele é que vai recair essa pontuação. Ronaldo, e a tal da responsabilidade solidária, onde que ela acontece? Ela acontece quando a infração decorre de ato praticado de ação do condutor. Ou seja, o carro era do João, mas a Maria avançou o sinal vermelho. Aí a infração é dela. A pontuação vai recair no prontuário dela, desde que o João, obviamente, apresente a Maria como condutora do veículo. Agora, a responsabilidade pecuniária é de quem? É do João, que está vinculado ao veículo. Então, olha a responsabilidade solidária. João paga a multa. Maria recebe a pontuação no seu prontuário. Contudo, eu penso que infrações conforme essa aí, que é o farol queimado, o equipamento, deveria registrar pontuação para os dois. O João porque permitiu que seu veículo circulasse estando irregular. E a Maria, por mesmo sabendo que o veículo estava irregular, colocou ele no trânsito e estava dirigindo. Viu aí? Você gosta desse tipo de análise? Então presta atenção. No dia 16 de novembro, vou até deixar aqui para você ver. Eu e o professor Júlio, aliás, o mestre Júlio, um grande nome no trânsito, no cenário nacional. Estaremos em São Paulo ministrando um curso de 2 dias, um sábado e um domingo, onde você, profissional da área de trânsito, vai ter a oportunidade de estar aí tirando várias dúvidas e aprendendo muita coisa nesses 2 dias que a gente preparou com muito carinho para você. Está aqui, o contato está aqui, é só chamar nesse WhatsApp aqui e garantir a sua vaga. Espero você lá, até o nosso próximo desafio.